Então, olá! Nossa, só faz 10 segundos que eu terminei o outro vídeo. Então, gente, eu vou falar sobre reagrupamento. Por quê? Foi um reagrupamento diferente, que foi um reagrupamento de ascendente. Reagrupei minha mamãe agora no dia 11 de fevereiro. Priscila, quantos anos a sua mãe tem? 66. Vai fazer 67 agora no dia 10 de maio. O que você precisou para reagrupar a sua mãe? Primeiro, minha mãe foi declarada como minha dependente no meu imposto de renda lá do Brasil e daqui de Portugal. Vou renovar também com essa informação, ok? Eu envio para minha mãe, desde que eu vim morar aqui, dinheiro todos os meses. Ou seja, há 3 anos, minha mãe recebe dinheiro meu daqui para o Brasil. Então, eu conseguia comprovar que ela era, de alguma maneira, dependente financeiramente de mim. Isso é um requisito. Segunda situação que eu precisei comprovar, a residência. Minha mãe mora onde? Minha mãe mora comigo. Então, eu tive que demonstrar que eu tenho um lugar para morar. Além disso, tive que demonstrar que eu tenho capacidade financeira de sustentar a minha mãe. Então, quais são os elementos essenciais? Eu tenho que demonstrar dependência financeira, eu tenho que demonstrar capacidade financeira minha de sustentar a minha mãe, eu tenho que demonstrar que eu tenho teto sobre a minha cabeça, ok? Que possa abrigá-la, e eu tenho que demonstrar que ela também tem uma condição aqui de acesso à saúde, PB4 ou seguro-saúde. Falei para vocês que eu fiz um plano recente para minha mãe de seguro-saúde e ela paga com 66 anos, 46 euros por mês. É um plano de coparticipação, porque aqui em Portugal a gente não tem planos de saúde de pagamento integral, a maioria é com coparticipação, e a minha mãe paga isso. Priscila, quanto você paga numa consulta com esse plano de coparticipação? 15 euros, ok? É o valor da minha consulta. Quanto você pagaria se você estivesse no hospital? 8 euros. Quanto você pagaria se fosse particular e não fosse com o seu plano de saúde? 50 euros. Então, eu opto por, eventualmente, pagar esses 15 euros na consulta e os 46 mensalmente, porque a minha mãe é uma senhora, enfim, etc, etc. E aí, fiquei preguiçosinha da estrela e resolvi fazer para mim e para a Gabi também. Diferença aqui. Em hospitais, crianças públicos, crianças não pagam consulta até os 18 anos, ok? Quem tem acesso ao serviço geral de saúde aqui do país. Voltando, porque eu tô nessa coisa de me perder, né? Então, capacidade financeira, dependência financeira, serviço de saúde particular ou público, tá? Onde morar, ou seja, tem que ter um documento que mostre o seu teto, ok? E a questão da idade, acima de 65 anos, para minha mãe. Essa legislação, Priscila, é igual para a pessoa que é membro da Comunidade Europeia? Não. Todo mundo se confunde. Existe a possibilidade do membro da Comunidade Europeia reagrupar mais entes, inclusive os avós, tá? Além disso, tem gente que acha que para você reagrupar pai e mãe aqui em Portugal, precisa demonstrar incapacidade física para o próprio sustento. Não é isso que a lei traz. Quando a gente está falando de pessoas com mais de 65 anos, o que você tem que comprovar é a sua situação de provedor, ok? Quando você está falando de pessoas com menos idade, com menos de 65 anos, o que você tem que demonstrar é que aquela pessoa não tem capacidade de sustentar a si mesma, porque ela tem alguma doença incapacitante. Isso quando você está falando de título de residência. Para membros da Comunidade Europeia, ainda que seu pai tenha menos de 65 anos, você tem o direito, ainda que ele não seja incapaz. Vocês perceberam a diferença? Ou seja,
membros da comunidade europeia, é ascendente, é avô, é pai, mãe, tem direito a reagrupar. O que você vai ter que provar? Capacidade financeira de sustentar essas pessoas. E o que essas pessoas precisam comprovar? Independente da idade, que você é o provedor delas. Ok? Vamos voltar para a situação do título de residência. Eu tenho direito de reagrupar pai e mãe, sogro e sogra. Não tem nada na legislação que preveja avô e avó. Ok? Meus avós são falecidos, mas se fosse o caso, a legislação não previu. Além disso, eu tenho que comprovar que se essa pessoa tem menos de 65 anos, ela é incapaz de prover o seu próprio sustento. Ou seja, ela tem uma doença incapacitante. Diferente do caso do ascendente, que eu só tenho que provar a dependência financeira. Porque você pode ser dependente financeiramente de alguém, simplesmente porque você não quer trabalhar. Ok? Isso para título de residência. Ah, minha mãe nunca trabalhou na vida. Sempre foi dona de casa. Meu pai faleceu. Estou dando um exemplo que não acontece. Minha mãe trabalha e sempre trabalhou muito. Trabalhou durante a vida inteira, posso bem dizer. Mas digamos que fosse essa situação. Minha mãe trabalhou, ou então que o dinheiro que ela ganhasse não fosse suficiente para prover as necessidades dela. Ela teria direito a se reagrupar, ainda que ela não tivesse nenhuma incapacidade na posição da legislação para a União Europeia. No meu caso, que eu não sou cidadã da União Europeia, o que eu tenho que provar? Que a minha mãe tem, na condição de 65 anos, incapacidade de sustentar a si mesma. Vocês entenderam? Entenderam? Eu consegui ser clara? Vou fazer um resumo de novo, porque eu acho que eu não sei, tô misturando. Porque isso é um tema que as pessoas, quando leem a legislação, se confundem, tá? Vou repetir mais uma vez. Gente, ó, isso é um pleonasmo, tá? Repetir não tem que falar mais uma vez, é repetir apenas. Minha mãe tem 65 anos. Ela tem direito ao reagrupamento desde que eu comprove, na minha condição, que ela depende de mim financeiramente. Se a minha mãe tivesse menos de 65 anos, eu só poderia reagrupá-la se eu demonstrasse que ela tem uma doença incapacitante. Cidadão da União Europeia. Mãe com menos de 65 anos. Só tem que comprovar que depende financeiramente, sem qualquer necessidade de doença incapacitante. Mãe com mais de 65 anos. Tem que comprovar que tem condições de mantê-la também e que a pessoa depende de mim financeiramente. Ok? Eu também posso agrupar avô e avó. Título de residente, como é o meu caso, não posso reagrupar avô e avó. Ok? Mais dúvidas? Entre em contato. Você está nessa situação? Manda um e-mail pra gente poder te esclarecer, para que quando você chegar no momento que você estiver diante do CEF, você não misturar as bolas, não ler a legislação do Google e achar, nossa, mas onde é que eu me encaixo? É muito importante você fazer esta distinção, porque a lei que regula o título de residência da pessoa que é imigrante é uma. A lei que regula o direito a reagrupamento da comunidade europeia é outra. Outra diferença básica. O título de residência vai projetar a data de validade do seu reagrupando. Com relação à sua lei de nacionalidade, quando você está fazendo para comunidade europeia, o título ele já sai com a data de validade de 5 anos. Ok? Isso também é um dado importantíssimo, tá? Outro detalhe importante a ser lembrado. Se você é membro da União Europeia, antes de você pedir o reagrupamento do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu marido, etc., você precisa ter o cartão de residente. O cartão de residente não se obtém no CEF. O cartão de residente se obtém na Câmara Municipal da circunscrição em que você mora. Ou seja, você é de Braga? É na Câmara Municipal de Braga. Você é de Viseu? É na Câmara Municipal de Viseu. É assim que funciona. E esse cartão de residente, ele vai ter uma validade de 5 anos para pessoas adultas, ok?
conforme a validade do seu passaporte. Se você é menor de idade, é um exemplo que a gente teve recentemente, e o seu passaporte está prestes a expirar, o seu título de validade vai ter a data de validade conforme aquele passaporte. São detalhes, ok? Não são detalhes tão pequenos de nós dois, são detalhes tão pequenos entre você e o CEF e você e a Câmara Municipal. Tô engraçadinha, né? Mas é isso, gente. Existem essas distinções e é importante vocês perceberem para não sair falando besteiras por aí e ouvindo e especulando e tal, e a situação ir se distribuindo e você misturar alhos com bugalhos, ok? Vou fazer mais um vídeo hoje, deixa eu pensar se eu tenho mais um tema. Tem mais um tema. Vou fazer só mais esse tema e depois, por hoje, Zé finir, ok? Até daqui a pouquinho.